No primeiro bloco, a gente pintou aqui um quadro que poderia parecer tenebroso, mas, na verdade, o país se esforça para começar a querer mudar isso. Tanto que nós aprovamos recentemente uma lei de inovação, se fala numa política de incentivos fiscais específicos para isso. Eu vou perguntar para o Odilon, essa lei de inovação, há uma crítica que se faz a elas, porque ela permite que haja um casamento da comunidade científica com as empresas, permitindo que pesquisadores possam, inclusive, trabalhar para empresas, regula uma série de problemas que realmente existiam nesse sentido, mas ainda há quem critique que isso ainda concentra o apoio financeiro mais na academia, nas universidades, que na própria empresa. É correta essa crítica? Eu acho que ela está exagerada, né? Porque realmente eu acho que essa lei de inovação que foi promulgada agora em dezembro de 2004, ela pode não ser a melhor do mundo, mas ela abre janelas importantíssimas para o setor de ciência e tecnologia, né? Inclusive, ela prevê o repasse de recursos públicos direto para a empresa, para projetos de pesquisa e desenvolvimento da empresa. Aliás, o que os outros países já fazem há muito tempo. Os Estados Unidos fazem há muito tempo isso e os outros países desenvolvidos também o fazem. Hoje em dia, por exemplo, qual é o peso nos financiamentos? E a FINEP financia, não a fundo perdido, empresas. Qual é o peso hoje em dia das verbas dos fundos, seja o Fundo Nacional ou os fundos setoriais? Como é que isso está funcionando em termos de participação da academia e das empresas? Veja, os fundos setoriais, que foi um mecanismo, assim, uma engenharia política financeira importantíssima, feita em 99 e que está sendo dado continuidade, eles produziram uma fonte de recursos fundamental que tem se tornado fundamental para o investimento em ciência e tecnologia e em inovação, né? Quando se fez essa engenharia dos fundos, muito inteligentemente se definiu um fundo, que chamou Fundo dos Fundos, ou Fundo de Infraestrutura, que prevê 20% de todos os fundos ser colocado nas instituições científicas do país. Quer dizer, prevendo que não é possível a gente simplesmente dizer, bom, nós vamos transformar conhecimento em produto, em processo, em riqueza, se nós não tivermos uma fonte de conhecimento nacional. Ninguém compra conhecimento de outro, ou ninguém vende conhecimento, né? Se a gente não tem capacidade dentro do país para produzir o conhecimento, nós não vamos ter o conhecimento para transformar em produto e processo. Então, 20% dos fundos, ele realmente é feito para incentivo às universidades, às fontes do conhecimento, né? Agora, é evidente que esta outra distribuição, porque a legislação brasileira até dezembro não permitia o apoio direto na empresa, ela é sempre focada através da instituição científica e tecnológica para a empresa. A partir da lei de inovação, nós vamos poder colocar dinheiro direto na empresa, o que é um avanço sem dúvida nenhuma. Bem, aí voltamos à questão da política industrial. Aí, eu gostaria de opinar a respeito disso, porque, na verdade, o mecanismo, a meu ver, não é bem assim. Em primeiro lugar, eu preciso dar nomes aos bois. E conhecimento não é o processo de fabricação de um produto, nem as especificidades do produto para que ele seja competitivo. Conhecimento é o conhecimento, é entender melhor a natureza, e isto é o que faz a ciência. E isto não é vendido, não, é dado de graça. O mundo inteiro só reconhece um conhecimento quando ele é publicado por uma revista chamada indexada. Não existe conhecimento fora deste contexto. Fora desse contexto, o que existe? O que existe é outra coisa. O aproveitamento do conhecimento. É o uso do conhecimento especificamente para resolver problemas reais, concretos de uma empresa, para fabricar um produto ou para processar um determinado produto. Este sim é que é pago. Estes são protegidos por patentes, ele não é divulgado, muito pelo contrário, ele é protegido por patentes, pelo menos não é divulgado no início, para que a empresa possa ganhar um avanço em relação aos seus possíveis concorrentes, e esse sim é que é adquirido. E o Brasil tem comprado essa tecnologia, essas patentes, licenciado patentes, e essa conta que era da ordem de 200 milhões em 1992,
já saltou para mais de 3 bilhões nesta década que está em curso. Portanto, é isto que gera riqueza. É preciso não confundir as coisas. O conhecimento em si não é um gerador de riqueza. O conhecimento em si, ele é amplamente divulgado. Isso é a tradição dele. Olha, Galileu, quando escreveu o seu trabalho, As Duas Novas Ciências, correu o risco de morrer queimado, mas mandou o trabalho para a Holanda para ser divulgado. Nós chegamos a saber. O Melo está querendo fazer, o Luiz Melo, uma interferência sobre esse aspecto aqui que você falava, Roberto. 2 observações. Uma sobre a lei de inovação, né? A lei de inovação tenta corrigir um ponto que estava presente nos fundos setoriais, que era a questão... Os fundos setoriais todos foram pensados, à exceção do Fundo de Infraestrutura e um pouquinho do Fundo Verde e Amarelo, como a grande síntese da política de inovação, como sendo a relação universidade-empresa. Isso é um erro de interpretação. Isso no mundo não chega a 7%. Essa lei de inovação melhora isso, vai dar mais condições para o dinheiro e para as empresas. Para uma interrupção, 7% dos recursos da Isso, universidade. 1% do total de recursos Exatamente, aplicados. é menos ainda. Ou seja, é a margem, a relação universidade-empresa é a margem do sistema de inovação no mundo inteiro. Isso. O sistema de inovação se move pelas empresas. Por isso que a questão da nacionalidade das empresas é importante. Claro. O segundo ponto é a questão brasileira, né? Todas as ondas de investimento, de modernização no Brasil, foram sempre pautados por quê? Pela passagem dos setores de ponta da indústria brasileira para as empresas multinacionais. Daí vem o fato do baixo nível de gasto das empresas brasileiras em P&D, porque elas não vão duplicar aqui o que já fazem, e segundo, o baixo número de patentes requeridas. Existem muito mais patentes no mundo do que inovações. Porque patente também é um modo de você defender o conhecimento tácito feito pelas empresas. Segundo, patente é conhecimento público. Você tem toda uma técnica de fazer patente igual do biquíni, não é isso? Mostra o não essencial e encobre o essencial. A patente é exatamente isso. Quem sabe fazer patente não vai mostrar o que ele sabe. Vai dar dicas de possíveis coisas que podem acontecer. Terceiro, existem países cujo sistema de patentes dele é diferente do sistema internacional de patentes, ou seja, no Japão. No Japão, se você for contar o número de patentes registradas no Japão, é muito maior do que o número de patentes que as empresas japonesas registram nos Estados Unidos, porque o sistema de patente japonês permite que você parta uma patente do sistema internacional em 20, 30, 40, 50 patentes. Então, os dados de patente registradas nos países têm que ser olhados com cuidado. O que vale é exatamente o número de patentes registradas nos Estados Unidos, que é para você poder ter uma base de comparação. Então, tudo isso que a gente tem que ver, nós temos que ver como se fosse um sistema. Não é isso? Nós temos que pensar como se fosse um sistema. Não basta pensar só a patente, não basta pensar só o gasto, não basta pensar só a empresa. Nós temos que pensar num sistema cuja empresa é o centro do sistema de inovação. Vamos aproveitar, então, um exemplo de já pensar, no fundo, a política industrial. Política industrial, exatamente. Né? Na área de microeletrônica, antes que a gente, daqui a pouco, chegue ao intervalo outra vez, o que já seria o indicado na microeletrônica, ou Petraglia, para haver uma modificação desse quadro da gente ser extremamente pagador para poder começar a ganhar dinheiro com inovação? No início, André, desse bloco, né, você falava de uma visão... Eu não queria dar uma visão muito pessimista sobre a impressão que pudesse ter ficado do bloco anterior, né? Então, eu queria rapidamente dar um exemplo do que aconteceu na China. Há cerca de 15 anos atrás, mais ou menos, os estudantes chineses saíam da China para fazer doutorado, mestrado no exterior e ficarem no exterior, né? Hoje, essa realidade já é diferente. Os estudantes chineses saem da China, vão obter o seu doutorado e voltam para a China, porque lá, hoje, há a oportunidade de se trabalhar na microeletrônica. A microeletrônica, a gente pode falar em 2 áreas, né? Existem 2 ações em microeletrônica. Uma delas é a fabricação do chip propriamente, que requer equipamentos muito caros, mas há uma outra opção que é, inicialmente, que a gente já pode começar agora, nós já estamos fazendo isso, né? Que é o projeto do circuito para ser fabricado no exterior, que é altamente rentável, né?
Sim, Hoje, não teria como fabricar aqui. nós não temos ainda como fabricar aqui, mas isso pode ser feito no futuro. O que nós temos condições de começar a fazer hoje é o projeto do circuito integrado. Então, colegas nossos portugueses, um grupo de portugueses, há 5 anos atrás, do Instituto Superior Técnico, né, começou a trabalhar a pesquisar microeletrônica. 3 desses pesquisadores se uniram, investiram $30 mil. Hoje a empresa deles já vale cerca de $30 milhões, num período de 5 anos. 5 anos? Isso só fazendo projeto de microeletrônica. Né? Quer dizer, hoje um grupo de pessoas capacitadas, 3, 4, 5 pessoas capacitadas, com P6, Pentiums, é capaz de produzir circuitos e enviar esses projetos para qualquer lugar do mundo. Quer dizer, a gente pode começar a chegar à conclusão que se houver enfoques e uma política de centrar esses enfoques, é possível a gente resgatar isso? É possível, assim como a China, em 15 anos, hoje, nós já vemos nas revistas especializadas, nos índices, publicações chinesas que nós não víamos há 20 anos. Não é muito tempo isso. Bem, deixa eu fazer mais um breve gostaria de intervalo. fazer um- Tá, pode ser logo depois do intervalo? A gente volta com esse assunto. sobre a questão da inovação, da lei de inovação. Tá, voltamos com essa questão com você, né, Roberto. Um instantinho só.